Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Mais uma noite, né? Onde nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E que traz conosco sempre aquela presença suave e constante, né? Hoje eu coloquei lá, já de tarde, o tema da palestra de hoje. O fardo está pesado. Como ter paz diante do peso do fardo que a gente encontra na vida. E é tão interessante, né? Porque se eu falar para vocês que às vezes o fardo pesado é só uma interpretação e uma maneira de eu olhar a situação, parece muito difícil quando a gente fala isso, porque eu entendo que a gente enfrente situações pesadas na vida, que nos trazem quase um desolo, e eu falei a semana passada sobre isso, sobre sentimentos de angústia e desolação, que eu continuo enfrentando, viu, gente? Tive mais uma essa semana e é muito engraçado porque eu pedi pro meu marido rezar comigo. Daí eu fui lá no quarto do meu filho, quase que arrebentei a porta dele, sentei na cama e falei, reza com a mãe, né? A minha filha, eu saio pedindo socorro, né? Gente, me acude. E aí eu fui tomar banho. E daí eu fui falar com Deus. E é engraçado que se ele falar pra mim assim, então tira o peso. Tira o peso que você tá sentindo. Vamos tirar o peso disso. Vamos desconectar esse sentimento. Aí eu começo a pensar, né? Nasci aleijada. Tenho pouca lembrança disso, mas lembro dos aparelhos. Primeira cirurgia aos 6 anos. Histórico de abuso aos 5. Que foram, tudo bem, querido? Por muitos anos. Com um parente de casa, como sempre acontece. E depois aos 12. Mas ao mesmo tempo eu olho pra trás e vejo tanto gente que eu curei por causa disso. O quanto eu consegui falar a mesma linguagem e quanto eu consegui compreender a dor do abandono, porque eu era largada desde pequena na casa dos outros. Eu comecei a entender, na verdade comecei não, né? Eu sempre entendi, mas neste momento, desta situação em específica, que como tudo na minha vida, os fardos que eu passei serviram para que eu aprendesse algo e eu ensinasse algo. Com certeza o que eu tô para vir fazer é muito grande, viu, gente? Porque a tormenta nunca foi tão grande. Então você pode ter certeza que a entrega da obra vai ser ainda maior. Não tem alicerce lá ao fundo, profundo, edifício vai ser alto. Só que a parte da estruturação desse edifício, fica à vontade. A parte da estruturação desse edifício, ela é feita quebrando a terra. Ó, buraco. Mas é o alicerce. E é o alicerce para a estrutura que vem daqui para cima. Agora, vem com dor. Porque tudo que é rachadura, que é bater, é machucar. Como é que a gente planta e prepara a terra para o plantio de uma lavoura maravilhosa, mais que, né? Mais assim, porque eu não vou nem saber como é que é. A gente prepara a terra quebrando ela, o arado. Ou na enxada mesmo, né? Você afofa ela. É machucando ela. Porque se você taca a semente nela seca aí, não vai germinar nada.
Não vai crescer nada. Não vai estruturar nada. E às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande para entender que às vezes Deus está dando assim, né? Os nossos ombrinhos dentinhos, mas é porque Ele está te preparando para uma obra gigante. E algum pai corrige filho que não importa para ele? Aquela roupa que você não se importa mais usar no guarda-roupa. Você nem olha, você nem gasta tempo, já dá, não sabe nem para quem. Se existe ainda alguém olhando e talhando em mim o meu terreno sendo arado, ele ainda está sendo com a enxada preparada, você pode ter certeza que Deus Pai está olhando, ele já sabe a semente que ele vai plantar, quanto tempo vai ser e quanto que vai dar. Então eu estou sendo preparado para o crescer. Gente, e às vezes a gente olha para isso, e eu tô falando a gente e eu também, tá? Tô colocando eu aqui também. Porque na hora que o desespero vem, a dor da alma vem, a angústia, o desolo, o sofrimento, o medo do que está por vir, é desesperador. Apesar de eu ser muito tinhosa, porque desespero, mas não largo o osso, entendeu? Não quero que tire de mim, não quero, eu quero que tudo que eu passei, eu quero passar de novo. Todas as 10 cirurgias, os 6 cânceres que eu tive e todos os processos que eu tenho por fazer. Eu não tô de tênis a troco de nada. Essa semana foi uma semana difícil, fui pro hospital de novo, mas tô aqui numa alegria de vida, gente, só porque eu estou aqui com vocês. E porque eu vim falar para uma pessoa, que eu não sei se eu sei também, se sei, não vou falar. Que Deus mandou falar para uma pessoa que você vai. Porque eu falei, gente, talvez hoje seja melhor eu não ir, porque, né, as cânulas foram meio assim, né? Falou, não, você vai. Eu preciso que você fale com um filho meu. Ainda falei pra Pri quando eu tava vendo, falei, Pri, eu vou. Ela falou, Sharon. Porque eu falei que eu vou embora um pouco antes, porque tá difícil pra mim ficar em pé. E ela falou, você não devia ir, deixa que dá conta. Claro que eu confio na minha equipe. Eles dão conta. Mas não era sobre dar conta, é sobre eu vir dar um recado para uma pessoa que Deus me pediu. Eu falei para ela, Pri, eu tô indo para uma pessoa. Para uma pessoa que Deus ama muito, apesar dele amar muito todos vocês que estão aqui. E vai servir para todos. Mas essa pessoa pediu uma resposta. Ela pediu uma resposta. Senhor, eu preciso sentir. Senão eu tô perdida. E eu vim dizer que você não tá perdida. E que Deus estava te olhando o tempo todo. Até tuas lágrimas ele estava secando, cada uma delas. E ele está dizendo que é o caminho, só continue. Não tenha dúvida. Se o teu terreno está sendo preparado, é porque ele tem algo grande para fazer na sua vida. Gente, não tem um de nós aqui que não estamos sendo preparados por Deus, nosso Pai, para carregar o nome dele, a digital dele, e para ser luz na terra. Do que você está tendo medo, minha filha? Meu filho, do que vocês estão tendo medo? Qual a insegurança? Solta esse fardo. E quem pediu falou que o fardo está pesado, que eu não estou aguentando, eu estou insegura, eu não sei se é isso. O fardo pesado. Que fardo pesado, meus filhos?
Que fardo pesado vocês estão falando? O que é peso para vocês? Deus está te dando tudo. O que te falta? Eis que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jugo é julgamento, tá? Quero saber então que você me diga por que o teu julgamento é mais pesado do que o dele? Se o julgamento dele é leve, por que é que você está se culpando, se cobrando, se julgando de uma forma que nem é o peso que ele mesmo tem sobre você? Às vezes, a gente sente a vida meio vazia mesmo. E sabe, eu vou falar uma coisa pra você, a gente precisa disso pra gente entender a nossa humanidade. Eu sempre falo pra quem convive perto comigo, eu já ouviu também, que volta e meia Deus me dá uma rasteira bem legal, né? E sabe o que ele fala pra mim? Pra você entender, Xera, que você também tá igual a todo mundo, você não é mais do que ninguém. E é verdade, você pensa, se eu só ficasse falando e eu só fosse uma guia espiritual, uma orientadora espiritual, e se só eu crescesse, e eu já tive isso, e quem convive também comigo sabe que eu fiquei muitos anos afastada do trabalho espiritual, e não foi porque eu me contaminei com coisas pra mim, mas eu fiquei feliz demais do amor que as pessoas me davam. E um dia eu tava num lugar com muita gente. E eu já fui pastora, ainda tenho carteirinha, ainda eu não gosto que eu chame pastor, mas eu fui e foi ali que eu caí. E foi ali que eu me contaminei. E eu me contaminei porque é gostoso receber carinho dos outros. É gostoso receber o reconhecimento dos outros. E um dia eu cantava também, eu estava num congresso, porque eu fiz um congresso de mulheres de uma igreja grande. E eu tô dizendo grande é ônibus e ônibus chegando, tá, gente? E veio uma senhorinha que ela sempre vinha, e ela era muito querida, ela sempre vinha trazendo alguma coisinha pra mim. Nem que ela fosse uma bala, ela chegava, e eu sou essa pessoa que vocês estão vendo em qualquer lugar, gente. Se vocês me encontrarem dentro do hospital, você assim, eu saio da noite, der comida, eu sou a mesma coisa que todo mundo. Eu beijo, eu abraço, eu converso, eu brinco, eu sou a mesma, de salto, de tênis, e interessa. Então eu sempre fui de muito abraçar. Naquele momento eu abracei ela. E foi tão gostoso. E ela entrou pro salão principal e eu ia entrar por trás para subir no púlpito. E daí naquele momento, quando eu subi, eu olhei aquilo lá, aquele mar de gente esperando para me falar. E eu vi Deus me mostrando aquela balinha, aquele docinho que ela me deu. E eu estava tão alegre com esse gesto de carinho. E aí eu vi Deus falar comigo. Você está aqui por eles ou por mim? Eu fiquei 7 anos quando eu desci dali e eu percebi que eu esqueci que o principal, o ator principal da noite não era eu. A gente esquece, a gente erra. Eu voltei. E voltei agora com uma missão mais difícil ainda, porque ele falou assim, agora você vai ter tudo isso e você não vai poder se contaminar, você vai ter que saber que é daqui para lá. E eu recebo amor, eu recebo carinho, eu recebo reconhecimento. E todo dia que isso acontece, eu me lembro, Senhor, eu sou só o burrinho que carregou Jesus. Eu sou só o burrinho. Pensa o burrinho lá carregando Jesus, entrando. E todo mundo ovacionando. E o burrinho começou a rir, sorrisão, olha pra mim. Nunca foi por mim.
sempre foi por quem eu carregava. Né? Meu filho, às vezes a gente olha, a gente fala assim, mas eu não mereço. Mas Senhor, por que eu sou tão pequeno? Não, é por você. É por quem você carrega aí. E este que você carrega é grande. É só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se Ele te escolheu, Ele sabe por quê. E a tua vida vai mudar. Você pediu um sinal? Você pediu que você precisa de uma mudança? Pois é, eu tô aqui. Porque Ele mandou dizer que a mudança tá vindo. Você tá preparado? Alicerça. Edifício nenhum consegue ficar em cima da terra. E 2, 3, 4, 5 degraus, tá? O vento vem e leva tudo embora. Faz a fundação. E não tenha medo da fundação. É que nem o plantio. A gente machuca a terra para nascer uma árvore muito grande. Se a raiz tem que ser grande para sustentar o tamanho da árvore. O tamanho da ferida às vezes também é grande, gente. Mas é muito mais pelo tamanho que essa árvore vai crescer. Deus sabe o porquê que você está aqui, o que você veio buscar, qual o sofrimento do seu coração e, por sinal, até as noites que você, durante a madrugada, acordou e chorou e soluçou de desespero. Achando que não tinha mais muito jeito. Fazer o quê? Para onde ir? Como resolver? Eu quero te dizer que não é você que resolve, é Ele, tá? Porque a gente não consegue dar conta nem da gente mesmo. Você só precisa entregar na mão do Pai. Porque às vezes é tão engraçado, eu chego e falo, você adora, Pri, presente pra você. Presente pra você. Pega, leva. Presente pra você. Mas eu não solto. Como é que eu vou dar? Um presente, toma, pode levar. Mas não solto. Você não está soltando. Você está orando, você está pedindo resposta, está pedindo sinal. E você não está soltando. E eu vim aqui só para trazer para vocês o processo para soltar na mão de Deus. Às vezes a gente fica segurando as rédeas como se a gente que estivesse guiando a carroça. Você tá aqui, ó, no osso. E nunca viu que não era você. Que atrás de você tinha alguém aqui bem suave comandando. Solta. Solta. Solta o que te aflige. Solta o que te dói. Solta a tua insegurança. Solta seu medo. Solta. Que a resposta vem. A resposta está aí na sua frente e você não está conseguindo soltar para pegar o envelope, abrir e ver. Passei no concurso, entrei. Fui escolhida. Gente, às vezes é nosso exercício de aprender a soltar e entender que não sou eu que vou resolver essa situação. Se o fardo dele é leve, o jugo é suave, por que é que eu estou colocando peso diante do processo? Você não quer que ele te conduza? Você não quer que ele resolva a sua vida? Você não quer ter as coisas encaminhadas de forma leve? Solta, abre a mão! Abre a mão! Solta! Solta, porque aí as coisas vão acontecer. Vamos colocar a mão no nosso coração? Coloca a mão no teu coração.
Fecha teus olhos agora e pensa no que está afligindo a tua alma. Pensa naquilo que é o motivo da tua angústia, da sua dor, do teu sentimento de desolação, do teu sentimento de estar perdido na vida. Pensa o que você precisa como resposta. Você precisa de uma resposta, de um caminho. Você precisa de uma condução, um sinal. Por quê? Para quê? Pensa no que você está precisando neste momento. Amado Mestre Jesus, muito obrigada porque nós podemos presenciar e participar da sua doce presença. Senhor, temos corações aflitos, temos corações inseguros, temos corações que estão com medo, Senhor, perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, se esse é o caminho. Temos corações que têm saudade. A saudade dói. E como teus filhos, eles não estão sabendo como soltar. Por onde começar, Senhor? Agora o meu Deus é o Deus de uma palavra só e Ele não volta. Ele não volta atrás. E se Ele falou que Ele vinha hoje curar os corações, aliviar os fardos e trazer paz para os corações aflitos. Senhor, eu declaro neste momento que pela graça do seu nome, Jesus, tu que venceste todas as dores do mundo, todos os problemas, todas as dificuldades, e nos ensinastes que o fardo é leve. Tu sabes o que cada um precisa aqui hoje, o que cada um veio buscar e o que cada um precisa para ter a sua paz, a sua doce paz presente em sua vida. Senhor, opera milagres, maravilhas, mas opera acima de tudo o restabelecimento da fé, da confiança em Deus, de saber que eu estou no caminho certo. Que neste momento as milícias celestes se levantem, abram todas as portas que estão fechadas sobre a sua vida. Tudo aquilo que não está indo para frente, tudo aquilo que não está prosperando, tudo aquilo que não está acontecendo, caia por terra. Porque neste momento você entende que é Deus que está conduzindo sua vida. É Ele que vai fazer o processo acontecer. E se é Ele, a sua parte é só confiar. Senhor, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos. Mentaliza você soltando, abre sua mão agora e solta esta dor. Solta o que está aprisionando, o que está sendo difícil, aquilo que você perdeu a fé, que você já não acredita mais. Solta, 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 que o vento abrasador, porque Deus é brisa suave, é vento abrasador. Passe por você agora e que leve todos os pesos que você tem sobre você. Todas as suas dúvidas, suas dores, suas inseguranças. E o Senhor confirma neste momento que
que alguém está pedindo há mais de um dia. Faz tempo, faz 3 meses que tem alguém aqui que está sofrendo angústia, insegurança. Ele vai entregar para você o que você está buscando. A cura para o seu coração. A cura que é a resposta para a sua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que é, toma cada um em tuas mãos. E neste momento que nossa amada mãezinha Maria se faça presente. E com seu manto de amor abrace todos que estão aqui. Cubra com seu manto de amor. Cubra-nos com seu manto de amor. Que nós possamos nos sentir como filhos amados, especial, amparados e acolhidos no colo de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos que estavam assistindo pelo link. Um beijo carinhoso. Que Deus, nosso Pai, esteja se fazendo presente aí também, levando a bênção, a misericórdia, a resposta e o milagre que cada um de vocês estão precisando. A todos que vão nos assistir no canal, você também precisa de uma bênção e Deus vai te entregar ela. Uma boa noite e nós vamos dar seguimentos ao atendimento dessa noite.